Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 26 de fevereiro. Com a procura pelo novo treinador se aproximando do seu momento definitivo, pode celebrar porque muito em breve essa novela de fato terá o seu final. Faltam os últimos capítulos, é verdade, mas fique despreocupado que não vai ser aquela história de o capítulo que vai se arrastando porque o autor quer explicar tudo nos seus mínimos detalhes e a história parece que não avança. De repente, nas próximas 72 horas, a gente tem o ponto final. Esse é o comandante do Botafogo, esse é o responsável com a sua comissão técnica por colocar o Glorioso no caminho das vitórias, das conquistas. Que assim seja, inclusive, que a gente tenha de fato uma temporada 2025, a partir ali do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Mundo de Clubes. E por que não inserindo nessa brincadeira aí a Recopa Sul-Americana? De vitórias, de celebração, porque a torcida botafoguense merece seguir vivendo algo muito especial com o Botafogo. Eu, pelo menos, quero muito que isso aconteça, eu tenho certeza que você também. Mas fato é, Fogão, tá se aproximando do fim e a gente precisa prestar atenção agora num outro aspecto que meio que ficou de lado nos últimos dias, até porque a gente não teve nenhuma novidade, mas isso mudou. Estou, obviamente, me referindo à janela de transferências. Afinal de contas, nesta história, o Botafogo ainda tem capítulos para poder ali escrever, né? Especialmente quando a gente fala das nossas pontas. Setor ofensivo. O Wellington Arruda, no canal Panorama Botafoguense, ele estava explicando que o Jesus Medina, e você vai lembrar que um tempo atrás tivemos a notícia de que ele tinha ficado em stand-by, porque o Botafogo queria observar se aparecia uma outra situação muito interessante. E aí o El explicou lá na sua live que o Jesus Medina estava descartado, que ele não vai ser contratado. Na hora que eu escutei isso, acendeu aquele alerta ali. Falei, pô, o Botafogo tinha esse atleta como uma alternativa. Se descartou a contratação do jogador, é porque surgiu uma outra questão. Surgiu a tal oportunidade que a gente vai aproveitar. Não demorou muito, o Gentili, no seu blog lá no Fogão Net, já trouxe a informação a respeito do Wesley, ex-Corinthians, do Al Nassr. Está recebendo poucas oportunidades por lá e a situação com o Botafogo, então, está bem encaminhada. Podemos ter a contratação do Wesley sendo anunciada muito em breve. E tem que ser muito em breve mesmo, porque a janela de transferência se encerra nesse dia 28, pelo menos falando, claro, da janela internacional. O Wesley é um jogador que gosta de atuar mais pelo lado esquerdo. Isso me chama bastante atenção, inclusive, tá? Não vou negar. Porque quando você pega as nossas alternativas para as beiradas no setor ofensivo, tirando o Arthur, todos os demais gostam de jogar especialmente pelo lado esquerdo. Não é que não possam fazer o lado direito, mas acaba sendo uma adaptação. Porque a preferência desses jogadores é jogar da esquerda, vindo para dentro, ou então, dependendo da característica do atleta, levando na linha de fundo também. É o caso do Jefinho, é o caso do Matheus Martins, do Nathan Fernandes, do Santiago Rodrigues e do próprio Wesley. Mas, repetindo, você pode pegar algum jogador desses aí, e você colocar do lado direito. É o que deve acontecer. A menos que, além do Wesley, você acabe conseguindo a contratação de um outro jogador nessas últimas horas da janela. Será que isso vai acontecer? Não sei. Vamos ter que aguardar. Mas a respeito do Wesley, o Gentili trouxe o detalhe de que é um empréstimo com opção de compra. Pelo menos a ideia é essa. Um empréstimo até o fim do ano e aí você coloca essa opção de compra. Seria mais um jogador da Seleção Brasileira Sub-20 vestindo a nossa camisa. A gente já tem o Jair, já tem o Nathan Fernandes, podemos também ter o Wesley. E faz todo sentido dentro do modelo da SAF. Eu sei que vai ter muito torcedor dizendo, pô, mas o Botafogo só está contratando aposta, quase não tem jogador pronto. Cara, a Eagle, ela está disposta a colocar dinheiro. Mas é óbvio que a Eagle vai observar potencial de retorno. A roda tem que girar. Você coloca lá, fica disponível para colocar $500 milhão em reforços, mas além do retorno técnico, do time ser super competitivo, porque isso é bom também para a marca do Botafogo e, por consequência, para o grupo, você também quer ter o retorno financeiro, pô. E quem vai poder valorizar mais? Um atleta que já é mais velho ou um atleta que é jovem e o seu valor de mercado vai escalando? Não precisa pensar muito, né? Então é natural que a Eagle, quando vai observar o mercado, né, o Botafogo vai fazer certas movimentações aqui na América do Sul,
é natural que a gente acabe olhando para jogadores que têm lá seus 19, 20, 21 anos, 22, 23 anos. E a minoria acaba sendo ali atletas de 25, 26, 27 ou mais. Você tem no elenco, mas não é a prioridade em termos de contratações. A mescla, no fim das contas, é o mais importante. Se você tem jogadores que te dão sustentação para que esses atletas jovens se desenvolvam, maravilhoso. O Wesley no Corinthians, quando ele surgiu, ele estava demonstrando muita capacidade. Só que um atleta jovem, para seguir aparecendo e se desenvolvendo, ele precisa ter minutos, ele precisa jogar. E se o Wesley está tendo poucas oportunidades no Al Nassr, para o Al Nassr não faz sentido deixar ele parado por lá. Como um ativo, ele se desvaloriza, ele não desenvolve. Jogando no Botafogo, uma equipe que vai jogar Libertadores, que vai ter uma capacidade de competir muito interessante, o Wesley pode voltar a acontecer. Não está pronto, claramente não está pronto. É um jogador para evoluir com a nossa camisa. Torço para que a negociação se concretize, porque a gente vai colocando dentro do nosso elenco jogadores que têm talento, jogadores que têm capacidade de desenvolvimento e que podem, portanto, contribuir com a nossa trajetória vitoriosa, aquilo que a gente quer estabelecer. Eu vejo esse movimento aí em relação ao Wesley de uma maneira muito positiva de verdade. Faz todo sentido no meu entendimento, ainda mais se for um empréstimo, podendo virar uma opção de compra, uma obrigação de compra no fim da temporada. Obviamente a gente tem que trazer aqui os números, né? O Wesley ele foi contratado pelo Al Nassr junto ao Corinthians por 22,6 milhões de euros. Uma baita de uma grana. Agora, também é aquilo. Tem 19 anos de idade, 1,80 m, pede preferência ao direito, gosta de atuar ali como um ponta esquerda, tem drible, tem essa coisa de partir para dentro da marcação. Faz ou não faz sentido? Não é um jogador pronto, mas em termos de talento, em termos daquilo que ele apresentou no futebol brasileiro à época no Corinthians, faz ou não faz sentido? No meu ponto de vista, mais do que o Jesus Medina. Mais do que o Jesus Medina. Isso se, e é um grande se aqui, o Wesley ele chega justamente como alternativa ao Jesus Medina. Porque não necessariamente vai ser assim. Vai que o Botafogo ainda tem uma surpresinha de última hora. A gente já cansou de ver a diretoria do Botafogo fazer movimentos no último dia da janela. Já cansamos de ver isso acontecer. E, propriamente dizendo, a gente não tem o tal ponta direita, né? A gente tem o Arthur, que realmente joga ali. Mas e outro jogador? Onde que tá esse cara? Dentro do elenco. Um cara que é daquela função, especialista naquela função. Aí você vai falar do Savarino. O Savarino pode jogar ali. Mas o Savarino recentemente deu uma declaração deixando muito claro que ele prefere jogar pelo meio, né? Por dentro. Como ele fez em 2024. Em 2021, no Atlético Mineiro, cansou de jogar ali na ponta direita. Se destacou pra cacete ali. E o Savarino tem capacidade pra fazer aquele lado, se adaptando novamente, né? Porque tem essa questão. Ele ficou bastante tempo jogando ali com liberdade, flutuando por dentro, pela direita, pela esquerda. Ele teria que se readaptar. Mas capacidade pra isso tem. Só que, a priori, não seria o desejo do jogador. Aí é uma questão de você conversar com o próximo treinador. Que a gente não sabe se vai ser o Crespa, embora ele esteja liderando essa corrida segundo a ESPN Brasil, ou o Roberto Mantini, que na minha opinião seria uma baita reviravolta se acontecesse de ser o italiano, por conta das cifras envolvidas, não porque o Textor não gosta. O Textor gosta pra cacete do Roberto Mantini, mas as cifras realmente é algo assim, meio proibitivo. A menos que o Roberto Mantini reduza drasticamente a sua pedida e se encaixe mais naquilo que o Textor estava disposto a pagar, que cá entre nós não é pouca coisa, tá? O Textor estava disposto a pagar uma belíssima de uma grana, mas não chegava naquele número que o Roberto Mantini estava pedindo. O Crespo, por sua vez, que conversou com o Textor e já até falou sobre questões salariais, ele fez uma pedida que se adequa muito mais ao que o Botafogo costuma pagar para o seu treinador, para as suas comissões técnicas. Logo, é juntar a fome com a vontade de comer. E nem vamos entrar naquele papo de que, demorou tudo isso para contratar o Crespo. Tudo é uma questão de contexto. Tudo é uma questão de contexto. O Textor, ele não tinha demonstrado convicção em nenhum profissional que havia sido entrevistado. Porque se ele tivesse, de fato, aquela convicção, caraca, meu irmão, é esse cara aqui, esse cara que eu quero, ele teria ido com tudo para cima do profissional.
Foi o caso do Mancini, que ele conversou mais de uma vez, bem mais de uma vez. Foi o caso do Paulo Fonseca, que acabou acertando com o Lyon. E também o Tite, tá? O Tite, o Textor gostou pra cacete da conversa que teve com ele. E se o Tite tivesse dito, beleza, tô afim, vambora, ele teria fechado com o Botafogo. Mas não foi o caso, né? O Tite não teve esse interesse, não tava na vibe no momento. E aí a gente continuou sem treinador. E agora o nome do Crespo, que já tinha sido considerado, voltou à pauta. E voltou com força. Contexto, irmão. Contexto. Antes não fazia sentido porque não tinha aquela plena convicção. Agora, dadas as circunstâncias, a gente chegou lá. E ele pode ser, de fato, o novo treinador do Botafogo. Vamos aguardar porque as próximas horas, falando aí das próximas 24, 48, 72 horas, no meu ponto de vista, serão definitivas. Vamos avançar. É isso que interessa. Olhar para frente. Ganhar nessa quinta-feira a Recopa Sul-Americana e olhar para frente. Fazer a melhor preparação possível para poder arrebentar nessa temporada 2025. Fogão, o que você acha da contratação do Wesley? Te agrada? No meu ponto de vista, jogador muito talentoso, vai ser lapidado e da maneira correta vai ajudar demais. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre isso. E o Crespo? E o Mancini? O que você pensa disso também? Amanhã eu tô de volta, por hora é só. Beijo no coração. Fui!